Unidade 1, Geografia. Os municípios brasileiros. Os municípios brasileiros e sua criação. Para uma localidade ser oficialmente um município, precisa atender a algumas exigências definidas pelas leis do Estado, estadual e do país federal. Sendo assim, ela se torna uma unidade administrativa, isto é, um território controlado e administrado pelos representantes locais do governo brasileiro. Mas quais são essas exigências? Uma delas é com relação à população da localidade, devendo haver mais de 6, 12 ou 20 mil habitantes, dependendo da região do país. Outra exigência é o planejamento do município. Nessa localidade, precisam haver mais de 200 casas na área urbana. E a terceira, eleitores. Mais de 10% dos habitantes, devem ser eleitores. E como é que uma pessoa pode se tornar eleitor? Ela precisa ser maior de 16 anos, brasileira ou naturalizada, e passa a ter o direito de votar, ou seja, de escolher os seus governantes. Os municípios são áreas delimitadas com um governo próprio que organiza a vida da população desse local. Um município pode ser formado pela divisão de outro município que já existe ou da união entre eles. Há casos em que um distrito pode querer mais autonomia política e se tornar um município independente. Porém, é necessário que a população local tenha vontade e razões para isso. Essas razões podem ser econômicas, culturais, políticas, entre outras. No Brasil, entre 2010 e 2018, foram criados 63 novos municípios, além dos que já existiam. Aqui ao lado nós temos a foto do município de Pinto Bandeira, que foi criado em 2013 e tem poucos anos desde a sua fundação. E como é que funciona a administração do município? Bem, para administrar e cuidar dos assuntos ligados aos direitos e deveres dos cidadãos, como educação, saúde, transporte, impostos, entre outros, existe um grupo de pessoas que faz parte do governo municipal e eles são os representantes do governo do município. Então, dentro do governo do município, nós vamos ter o poder executivo, que é formado pelo prefeito, vice-prefeito e os secretários municipais. E qual é a função do poder executivo? Ou seja, é um poder responsável pela execução das leis e pela administração dos negócios públicos. O prefeito e o vice-prefeito são escolhidos pelo voto das pessoas. O prefeito, uma vez eleito, escolhe quem serão os secretários municipais e juntos eles vão trabalhar no prédio que é chamado de prefeitura. No Poder Executivo do município de Manaus, atualmente nós temos o prefeito Davi Almeida e o vice-prefeito Marcos Rota. No Poder Legislativo, nós vamos ter os vereadores como representantes. O Poder Legislativo é o poder responsável pela elaboração das leis. Os vereadores, eles são escolhidos pelo povo. Eles trabalham na Câmara Municipal. E essas leis podem ser aprovadas ou rejeitadas pela autoridade do Executivo, no caso, o prefeito. Aqui nós temos o Poder Legislativo do município de Manaus e os vereadores participando de uma votação. E, por fim, nós temos o Poder Judiciário. Os juízes de direito são os representantes do Poder Judiciário, isto é, do poder que fiscaliza se as pessoas estão respeitando as leis.
O juiz de direito é funcionário do governo estadual, do qual o município faz parte. Eles trabalham no fórum. E o que são taxas e impostos? Bem, a Constituição é a principal lei do país, ou seja, ela orienta os governos a cobrarem pagamentos obrigatórios para atender às necessidades locais. Por isso, nós vamos ter as taxas e os impostos. Mas quando é que a gente paga uma taxa e os impostos? Qual a diferença entre eles? As taxas são pagamentos que as pessoas fazem em troca de serviços recebidos. Você já deve ter visto na sua casa o seu pai ou sua mãe pagando uma conta de água, uma conta de luz, o gás ou outros tipos de serviços que geram uma fatura. Os impostos, diferentemente das taxas, eles são cobrados pelos governantes do município, do estado e do país para a construção de hospitais, aeroportos, estradas e outros benefícios. A história dos municípios. Você sabe como se formaram os primeiros povoados no Brasil? Quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, os primeiros povoados constituíam freguesias que se organizavam em torno ou nas proximidades de uma capela, geralmente instalada na área mais central. Com o crescimento e a construção da Casa da Câmara, onde ficavam os representantes do governo, a freguesia poderia se tornar uma vila por causa da presença de novas construções, como praças, hospitais, estação de trem, entre outros. Assim, a vila prosperava e era elevada à categoria de cidade, obtendo maior poder político. Os povoados tornaram-se vilas e cidades. Suas paisagens urbanas e rurais sofreram mudanças. Aqui nós temos uma vila em meio a uma área rural. As pequenas vilas alteravam a paisagem quando surgiam em meio ao campo, pois nelas se desenvolviam novos modos de vida e trabalho.